Ser humano é um chamado, não um ponto de chegada. Essa reflexão de Søren Kierkegaard ressoa na quietude da noite, quando repousamos e questionamos: quem de fato sou eu? A existência, longe de ser apenas um evento biológico, é uma jornada em construção, uma passagem contínua entre o que somos agora e o que podemos nos tornar. Você já experimentou a sensação de que uma transformação é necessária na sua vida, mas, paradoxalmente, uma força invisível parece impedir seu movimento, como se âncoras silenciosas o prendessem no lugar? Pode ser um padrão repetitivo, uma insegurança originada na infância, uma inibição que congela em interações sociais, ou a percepção incômoda de que o tempo passa e você não está plenamente vivendo, apenas navegando sem rumo, impulsionado pelo acaso. O que distingue aqueles que encaram os desafios da vida com firmeza dos que se refugiam em redutos de segurança cada vez mais apertados? Por que certas atitudes que já não nos servem mais parecem tão difíceis de abandonar? Qual a razão de resistirmos tanto à mudança, mesmo quando ela representa a abertura para uma vida mais genuína e satisfatória? Platão, em sua antiga sabedoria, aconselhou: o início é a etapa mais crucial de qualquer empreendimento, especialmente para algo em formação, pois é nesse período que o caráter se solidifica. Palavras que espelham a verdade de que nossas bases mais profundas, aquelas que nos sustentam e por vezes nos limitam, são lançadas nos anos formativos. Contudo, não somos apenas o resultado do que passou. Somos também potencial latente, possibilidade, um passo rumo ao incerto. Cada dia nos confronta com a escolha: seguir trilhas conhecidas ou explorar um novo caminho. Para isso, é fundamental entender o que alimenta nossa resistência, o que barra o desabrochar do nosso verdadeiro eu. Este vídeo propõe uma imersão nas razões da resistência à mudança, sua origem, seu significado e sua função na experiência humana. Nesta jornada, exploraremos a psicologia e a filosofia, citando autores como Freud, Mahoney e Kierkegaard, buscando entender como o passado influencia o presente e como podemos nos liberar de vínculos antigos para abraçar uma existência mais autêntica. Se a vida é, como afirmou Fitzjames Stephen, um mergulho na escuridão, talvez a verdadeira audácia esteja em não recuar diante da falta de clareza, mas sim avançar apesar dela. Você está pronto para este mergulho? Imagine despertar em um mundo onde nada é previsível, onde cada movimento requer presença, responsabilidade e bravura. Ser humano, como nos recorda Kierkegaard, é muito mais do que simplesmente herdar uma existência. É ser convocado a cada instante para uma tarefa, uma missão que se manifesta diariamente e discretamente, em cada escolha, em cada pausa, em cada questão sem resposta. Por que, afinal, existimos? Talvez esta seja a pergunta que perpassa séculos de filosofia e psicologia. Para a perspectiva existencialista, a existência não é um script pronto. É um palco à espera da nossa performance consciente. Somos lançados neste mundo sem um mapa, sem garantias, mas com a incumbência de nos construir, de moldar nosso próprio ser na matéria-prima da vivência. Kierkegaard escreveu: o perigo maior, aquele que nos espreita de forma mais sutil, não é perder a vida, mas perder a si mesmo. O que implica então essa perda? Significa ceder à repetição automática, viver em estado de ausência, aceitar rótulos impostos sem questionar, acomodar-se em hábitos e conveniências, evitando o confronto com nossos próprios anseios, receios e contradições. A tarefa humana, portanto, não é evitar o sofrimento nem buscar o conforto a todo custo. É, antes, acolher a incerteza, abraçar a dualidade, reconhecer que evoluir exige dor, mas estagnar dói ainda mais. Contemple sua própria caminhada. Quantas vezes você se sentiu imobilizado diante de uma escolha importante, temendo o desconhecido? Quantas oportunidades foram deixadas para trás por receio de arriscar? O filósofo Albert Camus, ao abordar o absurdo da existência, diz que a resposta não é fugir da dificuldade, mas assumir a própria liberdade, decidir, mesmo na ausência de sentido aparente, a direção de cada ato. E talvez essa seja precisamente a essência da missão humana. Não esperar que a vida ofereça sentido, mas ser o criador do significado que atribuímos a ela. Transformar a falta em potencial, a hesitação em força propulsora, a inquietude em busca. Somos convocados para essa missão não apenas uma vez, mas a cada novo dia, na forma como lidamos com pequenas frustrações, na coragem de sermos autênticos, mesmo sob o olhar alheio, na persistência em buscar algo mais profundo do que soluções superficiais. A missão de ser humano, em última análise, é uma jornada sem fim, uma travessia em que a cada novo desafio nos é concedida a chance de recomeçar, mais conscientes, mais fiéis a nós mesmos, mais
completos. Você já se questionou sobre qual propósito guia seus passos? E se a resposta não satisfaz, talvez ainda haja tempo para trilhar um percurso diferente. Desde os primeiros anos, somos imersos em um universo de expectativas, normas e interações. Ainda na infância, aprendemos a navegar no ambiente com estratégias, muitas vezes sutis demais para os adultos. Um gesto que aplaca a atenção, um silêncio que evita a reprimenda, uma atitude que garante afeto e segurança. Assim, inconscientemente, começamos a trançar os primeiros fios de nossa identidade. Mas o que, no fim das contas, distingue aqueles que constroem resiliência dos que parecem carregar o fardo de um mundo hostil, porque algumas pessoas enfrentam as adversidades da vida com ousadia, enquanto outras se retraem, amedrontadas em zonas de conforto que, com o tempo, se tornam barreiras invisíveis. A psicologia atual investiga essas marcas discretas, deixadas pela infância, o vínculo seguro, a confiança elementar, a vivência do cuidado. Tudo isso molda de maneira delicada e contínua a estrutura interna de quem somos e de quem podemos nos tornar. Contudo, como disse Jung, não nos tornamos iluminados contemplando a luz, mas tornando a própria sombra visível. Isso aponta que nossos padrões comportamentais não são meras heranças do passado, mas respostas criativas e por vezes desesperadas a contextos imprevisíveis. Alguém retraído, por exemplo, pode ter aprendido que se calar era uma forma de proteção diante de figuras adultas inconstantes. Alguém mais assertivo talvez descobriu cedo que apenas se fazendo notar era possível garantir algum espaço de reconhecimento. É simples admirar quem aparenta ser forte e inabalável, mas o que não se vê é o custo dessa fachada. Frequentemente, a aparente solidez é, na verdade, uma defesa elaborada contra mágoas antigas. Em contrapartida, a vulnerabilidade, o receio, a incerteza são manifestações legítimas de lutas internas silenciosas. Reflita, quantos de seus hábitos atuais surgiram de uma necessidade genuína de autopreservação? Quantas vezes, em momentos de tensão, você se flagra repetindo reações que parecem automáticas, quase inevitáveis? A identidade, portanto, não é um destino imutável, mas uma narrativa em constante reconfiguração. O que hoje se manifesta como problema, antes foi uma solução. O que agora limita, um dia representou uma liberdade temporária. Platão, novamente, nos recorda: o começo é a parte mais importante de qualquer construção. Os primeiros anos, as primeiras dificuldades, os primeiros laços. Tudo isso compõe a base para nossas escolhas futuras. Mas será que estamos fadados a reviver eternamente as histórias que nos foram contadas? Ou reside em cada um de nós um vislumbre de potencial, uma abertura para o novo, uma coragem adormecida aguardando para despertar? Compreender a formação de nossos padrões é o passo inicial para a transformação. Reconhecer que não somos apenas receptores passivos, mas também agentes, é a chave para superar as restrições herdadas. Você consegue identificar em si mesmo os padrões que carrega desde a infância? Está disposto a encará-los sem julgamento, mas com a honestidade necessária para perceber que, frequentemente, aquilo que hoje restringe seu avanço foi, em determinado momento, o que assegurou sua sobrevivência. Existe uma verdade incômoda na psique humana. Muitos dos comportamentos que hoje nos causam desconforto, que nos atrapalham, isolam ou restringem, surgiram como respostas adaptativas a desafios passados. Crescemos entre adultos imperfeitos, em famílias que, mesmo com as melhores intenções, carregavam suas próprias feridas, repetições e omissões. Não escolhemos o ambiente em que viemos ao mundo, nem as experiências que primeiro moldaram nossa sensibilidade. Mesmo assim, foi ali, nesse terreno inicial da infância, que aprendemos a nos manter. Cada expressão de desaprovação, cada demonstração de afeto negada ou obtida com esforço, deixam ecos internos. Cada comunicação, clara ou velada, transformava-se em regras internas, em convicções que ainda hoje influenciam nossas decisões diárias. William Wordsworth captou essa dinâmica poeticamente ao afirmar: a criança é o progenitor do adulto. Nossas ações na vida adulta muitas vezes são apenas extensões das estratégias de adaptação da infância. O adulto que evita discussões pode ter sido uma criança que aprendeu que confrontar figuras de autoridade resultava em consequências dolorosas. Aquele que se prejudica ao buscar conexões pode ter aprendido, em algum nível, que afeto é sinônimo de abandono. Freud descreveu esse fenômeno com precisão. Mecanismos de defesa, ferramentas criadas para proteger a integridade psíquica diante de situações insuportáveis que, com o passar do tempo, se convertem em aprisionamentos, mantendo o sofrimento que deveriam ter prevenido. Você já notou como algumas de suas principais dificuldades parecem reencenar o script da infância, apenas com novos cenários e participantes?
Essa é a força das fundações profundas. Elas se estendem subterraneamente invisíveis, dando sustentação e impondo limites simultaneamente. A dificuldade em se expressar publicamente, por exemplo, que hoje limita a vida profissional, pode ter sido a única saída viável diante de cuidadores, excessivamente críticos ou imprevisíveis. Como nos recorda Michael Mahoney, praticamente qualquer padrão psicológico problemático e persistente pode ser visto como uma resposta custosa e dolorosa a questões de sofrimento e propósito. A dor sentida hoje é o reflexo da necessidade passada, ainda não assimilada, ainda aguardando reconhecimento. O grande desafio é identificar quando essas soluções antigas deixaram de ser eficazes. Quando, em vez de proteger, começam a prejudicar, sufocando a espontaneidade, a criatividade e a capacidade de ser quem realmente somos. O passado reside em nós, mas não precisa governar o amanhã. Compreender a origem de nossos padrões é o ponto de partida para a verdadeira transformação. É preciso coragem para olhar para essas raízes sem ressentimento, aceitando que, em determinado momento, fizemos o melhor que podíamos com os recursos que dispunhamos. Você recorda quando um certo padrão começou em sua vida? Já se perguntou qual dor ele tentava mitigar? Esse olhar empático pode ser o primeiro passo para reescrever sua própria narrativa. Porque mudar parece tão árduo, mesmo quando a mudança é o que mais anseiamos. Talvez você já tenha feito resoluções de ano novo, planejado iniciar uma nova rotina, abandonar um comportamento prejudicial, ou até se desvencilhar de um relacionamento desgastante, apenas para perceber, meses depois, que tudo permaneceu o mesmo, ou que o ciclo se reiniciou de forma sutil, quase imperceptível. Freud, ao observar seus pacientes, notou um contraste intrigante. Muitas pessoas, mesmo diante de sofrimento evidente, pareciam se apegar às suas próprias dores. Ele denominou esse fenômeno de resistência, aquela força interior que, em vez de nos impulsionar para a cura, nos faz agarrar aquilo que já nos causa mal. Você já se sentiu assim, como se houvesse uma parte sua que boicota, que posterga, que evita o movimento necessário? Às vezes, a apreensão do desconhecido supera até mesmo o desconforto do que já é familiar. Preferimos a dor conhecida à promessa incerta de um novo percurso. Mas qual a razão disso? A resposta não é simplista, mas está ligada à necessidade de preservar algo essencial. A sensação de continuidade, de identidade, de pertencimento a uma trajetória, mesmo que seja uma trajetória de dor. Mudar implica, frequentemente, em deixar para trás quem fomos para abrir espaço ao que ainda não descobrimos em nós mesmos. E isso pode ser assustador. Quantas vezes você já escutou frases como "sou assim mesmo", "não tem jeito, é meu temperamento", ou "já tentei de tudo"? Essas frases, aparentemente inofensivas, revelam o quão reconfortante o passado pode ser, mesmo quando impede nossa evolução. Freud percebeu que a resistência não se resume a uma questão de pouca força de vontade ou falta de rigor. Ela é, na realidade, uma proteção profunda da nossa mente, uma forma de resguardar nossa integridade diante da instabilidade da mudança. Afinal, abandonar um padrão antigo é como se despedir de uma parte da própria história, por mais dolorosa que ela tenha sido. É interessante notar que, no fundo, resistimos porque mudar significa, de certa forma, um fim para o que éramos. E como em qualquer processo de dissolução e renovação, há receio, há perda, há incerteza. Pergunte-se, quais transformações você tem adiado, mesmo sabendo que são cruciais? Que parte de você teme o que virá? E que parte se apega ao que conhece por medo de perder a referência? Reconhecer a resistência não deve gerar culpa. Ao contrário, é o passo inicial para converter. O que antes era limitação em oportunidade de expansão. Compreender esse mecanismo permite uma abordagem mais gentil e paciente consigo mesmo. Ninguém se liberta de suas próprias amarras instantaneamente. A resistência não é uma adversária, mas um convite à introspecção. Ela aponta claramente os aspectos de nós que mais necessitam de atenção e cuidado. É fácil encarar a própria resistência e sentir frustração ou constrangimento. Frequentemente, caímos na crença de que nossa dificuldade em mudar é sintoma de fraqueza, inércia ou incapacidade. Mas será que é apenas isso? E se, na verdade, a resistência cumprisse um propósito mais profundo, uma função essencial em nossa trajetória? Nas últimas décadas, psicólogos passaram a ver a resistência não apenas como um obstáculo, mas como um verdadeiro mecanismo de autoproteção. Da mesma forma que nosso organismo físico reage a variações extremas de temperatura, nossa psique também se retrai ao abandonar padrões que, de alguma maneira, asseguraram nosso equilíbrio emocional. Michael Mahoney expressou diretamente: somos intrinsecamente seres inclinados à preservação, à consistência e à continuidade.
são E essa elementos sensação de essenciais à continuidade nossa que vitalidade, proporciona a e não base deveria para surpreender existir. que esses Isso não aspectos se implica manifestem excitar também em passivamente tudo nossa o vida que interior. somos A busca fomos. por estabilidade Mas e antes de previsibilidade tentar arrancar não é um uma simples base capricho, antiga e é uma preciso necessidade entender humana por que fundamental. ela é Imagine o formal. caos de A despertar a resistência, cada manhã neste contexto, sem um senso de funciona identidade, como sem escudo parâmetros protector. sobre quem Uma se é fortaleza ou o que se erguida espera ao do redor de mundo. antigas Essa sensação de vulnerabilidades. continuidade Nós ao que medo de proporciona a novo base e party, para impulso existir. de Isso não autopreservação implica aceitar das passivamente tudo o incertezas que da vida. somos No ou fundo, fomos. Mas resistimos antes de porque tentar desejamos arrancar uma manter base uma antiga, ordem é da preciso entidade entender que por que é. ela E se não firmou há ali. demarido A nisso. resistência, No neste contexto, entanto, a funciona como um autoproteção escudo se torna protetor, uma entregue fortaleza quando, erguida, não ao de redor de cuidado, antigas acabamos vulnerabilidades. impedindo Nosso medo do nosso novo próprio é, em parte, desenvolvimento. um impulso Assim, de por um autopreservação lado, diante das a incertezas crucial da vida. por No fundo, o apego resistimos excessivo porque ao desejamos familiar manter alguma pode nos ordem diante converter do em caos, prisioneiros e de não há uma demérito história nisso. cuja No perdido entanto, a sentido. autoproteção se Vogue torna um de entrave como, quando, às em nome vezes, do cuidado, e menos custoso acabamos suportar impedindo nosso sofrimento próprio conhecido. desenvolvimento. E que Se, por essa um lado, aventura é uma a solidez é felicidade crucial, por outro, o como o apego pode ser excessivo ao amedrontador familiar desfazer pode de nos uma converter imagem em construída ao prisioneiros longo de uma de história anos, que já mesmo perdeu o consciente de que sentido. o alerge Você não já reparou corresponde como a às quando vezes você é hoje? menos A custoso resistência em manter suportar não um sofrimento defado de conhecido caráter. do que se Mas aventurar em uma estratégia felicidade elaborada incerta? para Ou preservar como a pode si ser mesma. amedrontador O desafio desfazer uma reside em imagem reconhecer construída ao quando longo de esse anos, mecanismo, mesmo que ciente o de que ela já não corresponde a agora quem esse você é tornou hoje? uma A limitação. E resistência nesse à ponto, mudança que esse não é um inicia o defeito de verdadeiro caráter, processo mas de uma estratégia autodescoberta. elaborada para Discerner preservar a momento si de mesmo. honrar o O passado desafio sem esse tornar reside em revealing. reconhecer Em quando esse última mecanismo, análise, que um dia não protegeu, o que agora se fomos, tornou uma mas limitação. acolher todas É as nesse ponto versus que se de nós mesmos inicia e, o a partir desse verdadeiro processo de reconhecimento, autodescoberta. abrir portas Discernir para o o momento de honrar o exercer a passado, potência da sem se tornar resistência, refém a dele. jornada Em humana última e, análise, acima de mudar tudo, não é negar uma o que saga de fomos, transformação. mas acolher todas as versões de por nós mesmos e, a seres partir em desse movimento. reconhecimento, Crescemos, abrir nos portas para o ajustamos, inédito. reinventamos Apesar da caminhos, potência da superamos resistência, barreiras a jornada que antes humana é, pareciam acima de tudo, intransponíveis. uma saga de Contudo, transformação. e vital Somos, por reconhecer essência, e seres em citar que movimento. a verdadeira maneira Crescemos, não nos ocorre por ajustamos, mágica. Ela demanda reinventamos tempo, caminhos, dedicação, superamos barreiras persistência que e, antes acima pareciam de tudo, intransponíveis. olhar honesto Contudo, para é nossas vital próprias reconhecer e aceitar fragilidades. que a verdadeira Talvez Volcker mudança não tenha ocorre por escutado mágica. que o Ela tempo demanda cura tempo, tudo, dedicação, mas, na prática, persistência o e, tempo acima de por si tudo, é um olhar raramente honesto para nossas milagres. próprias fragilidades. Cura acontece Talvez você já quando tenha escutado utilizamos que o o tempo tempo cura para tudo, cultivar mas na novos prática, hábitos o em tempo care por si irmãos só raramente opera desafiadores. milagres. Buscar apoio A cura quando acontece necessário e quando permitir utilizamos o saímos tempo de para um piloto cultivar novos automático. hábitos, A maneira encarar genuína e emoções percurso desafiadoras, não buscar aumenta apoio quando isolado. necessário e Frequentemente, permitir que ao saiamos do tentar piloto nós automático. deparamos com A mudança sentimentos genuína é um intensos, percurso, receio, não um evento melancolia, isolado. inquietação, Frequentemente, ao tentar irritação, mudar, nos insegurança. deparamos com E aqui sentimentos este intensos, ponto crucial. receio, Essas melancolia, emoções não inquietação, se identificam. irritação, Mas insegurança. companheiros E aqui está um naturais ponto do crucial. processo de Essas reconfiguração, emoções não como não a são sinais de sensibilidade fracasso, esférico mas muscular companheiras ou naturais contrário, do processo de indício de que estamos reconfiguração. ativando São como a estruturas sensação de mentais esforço que muscular após um treino, estiveram ao longo do indício tempo. de que estamos A teoria da ativando estruturas autoproteção antigas da que estavam resistência inertes há evidência. muito tempo. Nós somos A teoria da prisioneiros de nossa autoproteção da história. resistência Podemos, evidencia. sim, alterar Não somos nossos prisioneiros de padrões, nossa mas história. é preciso Podemos sim estar alterar nossos disposto a padrões, enfrentar o mas é trabalho preciso estar arduo disposto a dessa enfrentar o reconstrução. trabalho árduo dessa Isso reconstrução. implica aceitar Frequentemente que, isso ao implica experimentar aceitar que, algo novo, ao experimentar vamos algo novo, tropeçar, vamos hesitar, tropeçar, talvez sentir hesitar, vontade de desistir. talvez até sentir vontade E como de reaprender desistir. a andar de É como bicicleta. reaprender Essa a que andar de agora o bicicleta. equilíbrio Só que agora o entre o que equilíbrio foi é e entre o o que que pode foi ser. e o que pode ser. Não há Não há promessas promessas de sucesso imediato, nem garantias de ausência de dor. Contudo, cada pequeno avanço já representa uma conquista, uma afirmação silenciosa de que a vida pode ir além da simples repetição. Mudar não significa eliminar todos os equívocos, nem alcançar uma versão idealizada de si. Significa aceitar que a transformação é inerente à vida e que cada esforço, por menor que pareça, já demonstra coragem e auto-amor. No fim das contas, é preciso humildade para reconhecer que o caminho da mudança é feito de avanços e recuos, de progressos e retrocessos. A verdadeira resiliência está em seguir em frente, mesmo quando a dificuldade se apresenta, e em se permitir começar de novo quantas vezes for necessário. Viver é, acima de tudo, um chamado para o desconhecido. Por mais que tentemos planejar cada passo, nunca temos certeza sobre o que nos espera adiante. O filósofo Fitzjames Stephen escreveu que
Em todas as decisões relevantes da vida, somos compelidos a dar um salto no desconhecido. A vida real não oferece guias ou roteiros prontos, apenas possibilidades e riscos. A capacidade de improvisar, criar, reinventar faz parte da nossa essência coletiva. E mesmo assim, diante das grandes encruzilhadas, iniciar uma nova profissão, terminar um relacionamento, começar um projeto diferente, somos visitados pela dúvida, pelo receio de errar, pela sensação de navegar em águas turvas. Por vezes, preferimos a imobilidade a arriscar o desconhecido, ainda que a estagnação também cause sofrimento. Se ficarmos parados, congelamos. Se optarmos pelo caminho errado, podemos nos ferir. Mas a inação também tem seu custo. Essa metáfora da travessia em águas turvas ilustra bem o dilema existencial do ser humano. Ninguém pode assegurar que existe um caminho perfeito, apenas que o movimento é indispensável. A coragem, neste contexto, não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. É o impulso de quem reconhece que a vida não espera por certezas absolutas e que cada escolha, por mais incerta que pareça, é também uma declaração de liberdade e autenticidade. O salto no desconhecido é inevitável. A dúvida é parte integrante do processo. A diferença reside em como encaramos a incerteza. Podemos enfrentá-la com passividade, sentindo-nos vítimas das circunstâncias, ou podemos abraçá-la como uma chance de crescimento, mesmo com a presença do medo. Fitzjames Stephen conclui com uma frase atemporal: seja firme e muito audacioso. Faça o melhor, espere o melhor e aceite o que vier. Se a morte põe fim a tudo, não poderíamos encará-la de maneira mais digna. No fim, a vida não se trata de evitar o risco, mas de encontrar propósito mesmo na incerteza. É sobre escolher a cada dia, agir com bravura, criar espaço para o novo e confiar que, mesmo sem garantias, cada passo dado em direção ao desconhecido é também um passo rumo à nossa própria verdade interior. Concluímos esta imersão nas profundezas do ser humano, explorando as camadas de resistência, revisitando nossas origens, compreendendo os mecanismos de autoproteção e reconhecendo o esforço que toda transformação real exige. Se algo fica claro nesta jornada, é que viver não é apenas existir. É um ato audacioso, de autodescoberta. Um pacto com o mistério e com a responsabilidade de construir. Significado mesmo diante da falta de certeza. Somos feitos de histórias, de receios, de tentativas, de falhas e de recomeços. Carregamos em nós tanto a força que impulsiona, quanto a resistência que nos resguarda. Tanto o desejo de superar limites, quanto o conforto do familiar. E isso é natural. É inerente à condição humana ser contraditório. O verdadeiro amadurecimento ocorre quando deixamos de lutar contra nossa própria complexidade e passamos a ouvi-la com respeito, coragem e curiosidade. Mudar não é simples e não se deve idealizar esse processo. Há dor, há hesitações, há perdas inevitáveis. Mas como a psicologia e a filosofia nos ensinam, a vida se torna mais rica justamente quando aceitamos a responsabilidade de sermos os protagonistas de nossa própria história. Em vez de buscar uma identidade fixa ou um estado permanente de contentamento, talvez a maior expressão de maturidade seja acolher a transitoriedade, a travessia, o salto no desconhecido. E se, no fim das contas, a missão de ser humano não for descobrir respostas definitivas, mas aprender a formular perguntas cada vez mais pertinentes sobre si e sobre o mundo. O essencial é não se paralisar diante da incerteza, mas sim se mover com ela, mesmo quando o terreno parece instável. A ousadia de transformar, de olhar para o passado com empatia e para o futuro com esperança, é o que nos torna de fato humanos. E você, o que ainda o prende ao que já passou? E o que o convida para o futuro? Se hoje fosse o dia de dar o passo, qual seria o primeiro movimento em direção à vida que você verdadeiramente almeja viver? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Talvez, ao partilhar sua jornada, você motive outras pessoas a darem também seu próprio passo.